eu já habitei num coração. Hoje em dia, não habito no coração de ninguém. Habito na minha casa. O que me mantém viva ainda, por enquanto, é essa casa. E essa dificuldade que eu tenho de deixar tudo isso, ou me desfazer de tudo isso. Então é uma coisa que eu vou ter que trabalhar comigo, assim. Graças a Deus, eu estou bem aqui. Eu acho que foi a melhor coisa que eu escolhi, foi morar aqui. Porque eu sabia que morar com minhas filhas não ia dar certo. Então aqui, graças a Deus, eu estou bem. Eu me dou bem com todas as pessoas daqui do hospital. Se o senhor perguntar a qualquer um aqui quem é Lícia, todos vão me informar como é que eu sou. Quando meu pai faleceu, a gente retornou para cá, porque era um espaço de território, assim, meio familiar. Aí a gente conseguiu vir para esse apartamento. Então viemos aqui em 76 de janeiro, fevereiro de 76, e aqui estamos até hoje. É a casa da minha mãe, da grande mãe. A casa também é uma grande mãe que nos acolhe. E é a casa nossa, né, mãe? Casa da mãe é a casa nossa, né, mãe? É. Casa é onde a gente mora. Não é isso? Foi por acaso, não foi uma coisa que a gente foi procurar, porque quando a gente veio para essa casa, a gente estava até alugando quarto, vaga, enfim. Tinha que fazer a casa de alguma forma entrar algum dinheiro para a gente poder ter como manter o espaço cultural. Solano Trindade, poeta popular. Ele é o autor do trem da Leopoldina. A gente descobriu que tinha um local adequado para a gente receber pessoas. E aí as pessoas perguntam para a gente, como que vocês conseguem, né, com tão pouco tempo, essa desenvoltura no atendimento às pessoas? Eu não vou dizer que a gente não fique preocupado, porque a gente vive num momento em que tudo gera preocupação. Como é que a gente vai romper esse fechamento cada vez maior da sociedade? Esse é um dos problemas para esse projeto futuro que eu vou fazer, mas que vai ser talvez mais difícil do que eu imaginava. Que é o quê? Ir-me embora do Brasil, porque tá uma porcaria isso aqui. Não concordo com a política que vai vir, que já está vindo. E eu acho que com 70 anos é uma boa idade para recomeçar alguma coisa nova. Eu morava com uma prima, que era mais velha do que eu. Mas ela, de repente, ficou com mal de Alzheimer. E aí, com 7 meses, ela faleceu. Quando passou uns 2 meses, eu fui dormir. Quando foi no outro dia que eu acordei, não consegui levantar mais. O médico falou, você está com princípio de artrite reumatoide e você vai ter que ficar internada. Lícia Pereira Santos. Vou fazer 85 anos. Tenho uma profissão de datilógrafa. Aprendi artes, crochê, tricô, isso tudo eu aprendi em casa. Sou Tânia Minossi, tenho 69 anos e a única coisa que eu faço é cuidar da minha vida, que já me dá bastante trabalho. Meu nome é Heriberto Solano Trindade, tenho 74 anos e eu faço um trabalho cultural dentro da Casa Leoca. Sou Nilo Strang, tenho 71 anos, longeva, portanto,
e sou educadora, atuando num espaço cultural, a Casa Ilhéoca. Meu nome é Silas César da Silva, eu tenho 59 anos, vou fazer 60 agora em outubro. Eu sou engenheiro agrônomo. Meu nome é Iracema César da Silva. Minha idade é 91 anos. Ambiência é definida como o espaço físico, mas também como o espaço moral e espaço emocional. Então, quando nós falamos em ambiência, nós falamos em espaço geométrico, mas que comporta, que compreende o encontro dos sujeitos. Não existe senso de lugar em espaços onde não há significado. Então, quando eu penso em ambiência, eu penso no que acontece, nas subjetividades que emergem desses encontros. Não é só o espaço físico, né? É um lugar que a pessoa se identifica com aquele lugar, é o lar dela, né? Tem um autor que diz, é o seu canto no mundo. Às vezes a pessoa tem quadros, às vezes quadros que ela mesma pintou, por exemplo, ou lembranças de viagem que tem na sua casa, ou ela construiu a sua casa, ela tem memórias. Isso seria até, inclusive, uma forma de violência, né? Tirar ele de casa, porque muitas vezes o idoso adora morar sozinho, adora a sua casa, gosta dos seus cachorros, gosta das suas plantas. Enfim, tá, ali tem as suas lembranças. Oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz. Muitas memórias afetivas, né? Aqui, se você me permite citar algumas, mas nesse chão aqui, a gente deitava para eu e meu irmão Walter, né? Que as minhas irmãzinhas mais novas ficavam brincando de pisar em cima da gente, né? E isso aconteceu com outras gerações também. Meus filhos todos, quando vinham para cá, né? E todos os netos da minha mãe, e bisnetos agora, vão ali no armarinho para procurar ver se tem bolacha, do mesmo jeito que os meus filhos, que hoje o mais velho tem 34 anos, faziam. Vão ali onde está a máquina de costura, abre lá, que é onde guarda os brinquedos, né, mãe? Vão ali para brincar, sentar no chão. Então, aqui, muitos cultos nessa sala, muita cantoria, natais, né? Fim de ano. E memória afetiva também do meu pai, que está ali presente com a gente. Eu gosto de tudo na minha casa. Mas tem alguma coisa? Okay. Talvez aquele quadro, aquela foto lá do pai. Isso eu gosto mais de ver. Eu passo por aqui, paro, olho. O grande problema de viver sozinho, que gera isolamento, que gera depressão, que gera demência senis e que é a grande causa do Alzheimer. No Cohausen,
que é uma expressão que foi cunhada a partir de collaborative housing, quer dizer, residências colaborativas, que começaram na Dinamarca no final da década de 80. Você praticamente não tem incidência de Alzheimer nem demência senil. As pessoas vivem 8 anos a mais do que a média da população. E as estatísticas do governo dinamarquês mostram o seguinte, que as pessoas vão menos a médico e tomam menos remédio. Então elas têm muito mais qualidade de vida e vivem muito mais. Diz a sociologia que se você tiver 4 grandes amigos morando perto de você, você não tem problema. O dia que você precisa de uma ajuda, você sofreu uma operação, né? Qualquer coisa, 4 grandes amigos te mantém até o final da vida em grande forma, compreende? Morar sozinho, que é uma das opções, requer assim alguns requisitos, né? Um deles é o financeiro, porque às vezes o idoso ele não tem condições financeiras, ou ele não é proprietário de um imóvel, ele precisa pagar o aluguel. E às vezes a aposentadoria dele, né, quando ele se aposenta, diminui a renda, às vezes ele não tem condições de bancar o aluguel. E tem um outro dado também, que das pessoas que moram sozinhas, dos idosos que moram sozinhos, 2/3 são mulheres. Então eu casei, tive 4 filhos, tenho 4 filhos, 3 mulheres e um homem. Fiquei casada com o pai deles 17 anos. Me separei e fui atrás do meu primeiro namorado, que foi o grande amor da minha vida e continua a ser o grande amor até hoje. Sofri um acidente na freeway, que eu nem enxergo do olho esquerdo. E neste acidente, a partir deste acidente, eu mudei a minha vida. Então fui atrás do grande amor. Ele estava casado e eu já não mais. Fiquei com ele 2 anos sendo a outra. O Porto Alegre inteiro sabia, a mim não tinha preocupação nenhuma, porque eu estava separada. Ele se separou e vivemos juntos 17 anos. Fazem 17 anos que ele faleceu. Entrar em casa e não ter ninguém te esperando, ou tu não esperar ninguém, é ruim. Dormir sozinha sempre, também eu acho ruim. Eu gosto de tomar o café junto, eu gosto de fazer a comida para esperar. Então, tu acaba, sabe, parece que tu não tem nada. E não é isso. Tu tem uma família, tu tem filho, tu continua. As pessoas não desapareceram. Mas dentro do teu castelo, da tua morada, tu tá sozinha. Então, eu acho que a gente deve morar com alguém. O teu companheiro, mas não com filho, não com sabe, quando eu digo morar sozinha e morar com alguém, o acasalado, é o homem, uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, uma relação de intimidade, de afeto e de dividir uma cama. Eu acho que esse é o ideal. Né? Briga vai ter, as pessoas às vezes não se dão bem, dormem de mal, mas daí depois fazer as pazes é tão bom. Então, eu acho isso. Esse nosso espaço cultural ficava lá na Bela Vista e a gente morava na Barra Funda. E para voltar para casa eram 3 conduções à noite, era bem cansativo, incômodo mesmo. Daí aqui tudo é junto, então a gente não precisa sair para fazer as coisas, o que foi uma grande vantagem. Então, Dudu, o que é que vai hoje? Hoje nós temos, caros ouvintes, aqui Nilu Strang. Aqui Liberto Trindade. Você está na sua web rádio casileuca.com com o seu programa A Palavra É. Essa rádio é um projeto, né? Eu espero que um dia as pessoas mirem-se na Casileuca, na radiocasileuca.com, e venham aqui divulgar seus projetos culturais, né? Não é só coisa de negro, não. É as 3 raças, né? Ou todas as etnias. O importante é que o mundo venha aqui.
acho importante que as pessoas saibam que a casa é de duas pessoas de etnias diferentes, não é? Porque no Brasil a gente vive um racismo, um preconceito muito forte. Vou até chorar. A música de sua canção. Tchu, tchu, tchurururu, tchurururu. É linda poesia, linda poesia. As coisas evoluíram de uma maneira que chegou um momento que eu estava sem a esposa, sem a companheira e sem os filhos em casa, porque eles já tinham ido também voar, né? Que é o que eu sempre falei para eles, que eles são filhos de gavião. Então tem que voar. Aí eu me vi só. E sem vontade de arrumar uma companheira às pressas. Eu achei que eu tinha que dar um tempo mesmo. Eu achei que seria bom para mim voltar para casa da minha mãe. Um pouco porque acho que eu seria também companhia para ela, adicional, né? E ela seria companhia para mim. Já que na infância minha mãe não tinha tanto tempo assim, né? Porque tinha que 9 para criar, logo, né? Então acho que foi um momento que eu pude voltar para cá, me acolher também, me tirar todo o tempo que eu pude para poder conversar, reaver, recosturar algumas coisas do entendimento da minha própria vida. Até pra gente que ainda não chegou na terceira idade, pensar, né? Pô, quando eu chegar lá, o que eu quero, né? Eu posso me planejar para isso, né? O que eu quero, o que eu vou gostar? Será que eu vou gostar de morar em grupo dentro de um asilo, né? Com horários fixos, quartos coletivos, horário para banho, horário para tomar banho de sol, ter que ver aquele programa na televisão porque está na sala coletiva? Será que é isso que eu quero? Isso vai atender às minhas necessidades? Devagar, sou bom, devagar. Só 1% dos idosos estão em asilos. 1%. Então é pouquíssimo, é um número ínfimo. A gente pensa assim, muitos idosos vão para asilo. Não é verdade, né? Porque é um dado estatístico mesmo. Então, apenas 1%. Quem é que vai para o asilo? É uma pessoa que não tem condições financeiras nenhuma, é muito pobre, não tem para onde ir, não tem onde morar, né? Não tem família, então ela vai para o asilo. Ou é uma pessoa que, mesmo tendo família, ela vai porque ela não tem condições físicas, né? Ela está muito debilitada, ela tem uma doença muito séria, ela precisa de cuidados assim o tempo todo. Quem é responsável pelo cuidado? Primeiro é o Ministério do Desenvolvimento Social, ou seja, uma questão da assistência social. Isso é a origem da LBA, é a origem dos antigos asilos que eram fruto da caridade cristã. E hoje todo mundo assusta, você fala, vou botar seu pai no asilo. Até a palavra asilo dói nos ouvidos da gente, mas esse preconceito tem que acabar. O mercado privado já está abrindo os olhos para essa questão. Né? Oferecendo casas de repouso de alto luxo. Também não pode chamar casa de repouso, né? Porque casa de repouso, parece que o idoso que vai para lá vai só para dormir, né? Repousar. Não, ele vai para viver. Há uma ruptura com tudo aquilo que era seu e que ele é obrigado a abandonar, porque ele não pode levar uma casa inteira para um residencial, onde geralmente ele tem um quarto, que muitas vezes é compartilhado, inclusive. Então, ele pode levar objetos pessoais, mas serão objetos pequenos. Eu tinha que resolver o que eu ia fazer da minha vida, porque eu estava sozinha em casa. Ou eu ia para a casa de um parente,
ou então eu vinha para aqui. Só tenho primos, e meus primos têm família, têm filho, têm neto. Eu vi que não ia dar certo eu ir para lá, queria ter mais um trabalho, não ia dar certo. Aí eu tinha uma prima, essa prima queria que eu fosse para a casa dela, mas eu não quis. Aí o médico falou com ela que eu podia conseguir uma vaga que só daqui a uns 5 meses. Deus me ajudou, que eu conhecia a Cida. Aí ela disse, Lícia, você está fazendo o que aqui? Aí eu falei com ela, contei a ela tudo. Ela disse, você vai ficar aí que eu vou falar com o médico. Aí eu fiquei aqui internada para poder, porque eu tinha que fazer todo o tratamento. Eu fiquei internada lá embaixo 1 ano para fazer o tratamento, para ver se ele recuperava as minhas articulações como era. Mas as médicas disseram que não conseguiram. Não conseguiram minhas mãos e meus pés ficar como era antes. Então eu pensei, pedi a Deus para me orientar o que é que eu devia fazer. Aí eu resolvi ficar aqui morando. Eu fui para fotografia para fugir do luto. Não foi para ganhar dinheiro, não foi para fazer exposição. Fiz algumas dentro dos projetos de saída fotográfica que se fazia. E eu sempre gostei do mistério da fotografia. Tanto que o meu sonho era ter um laboratório PB. Daquilo de transformar o nada, né? Aquilo ali, aquela transformação, isso me apaixonava. Tanto que quando eu viajo, eu procuro fotografar pessoas, sem me verem ou me vendo, enfim. Eu tenho um projeto que eu não sei se eu vou conseguir realizar, que seria o ano que vem fazer uma exposição Uma Mulher de 70 anos. Então eu escolhi vários fotógrafos amigos, todos eles toparam, como eles quisessem me ver. A mão enrugada, a pele, a falta de bunda que eu não tenho, o que eles quisessem. Eu não enxergo isso quando eu me olho. Eu não enxergo. E talvez as pessoas que me veem também não reparem nisso. Eu também não estou preocupada em não mostrar. É isso, eu não me preocupo com a tua opinião, com a dele, com de filho de ninguém. Eu não devo ser bem certa, né? Mas é assim que eu sou. A gente mora no condomínio horizontal ou vertical, a gente não conhece o morador da casa da frente ou do apartamento da frente, né? E você não tem apoio nenhum. E você morando e ficando isolado, aquilo que a gente falou, isso é depressivo, ninguém quer. E houve uma demanda dos aposentados, né, para que se buscasse um estilo de moradia para essa fase da vida. Nós passamos 1 ano trabalhando a construção da comunidade, divulgando o conceito de cohousing, e divulgamos isso daí através de 6 palestras. Tem uma pergunta muito interessante numa das sessões, que é o seguinte: como é que você se visualiza daqui 10 anos? E é uma coisa muito fácil você fazer isso quando você tem 60, 65 anos, 55 anos. E depois vem a segunda pergunta: e 10 anos depois? Quer dizer, daqui 20 anos. E aí o que a gente nota é que todo mundo trava, ninguém consegue se visualizar 20 anos na frente em termos de saúde, coisa assim. Envelhecer no lugar seria passar o ciclo de vida todo onde lhe é familiar. Então não precisa ser exatamente o mesmo imóvel, a mesma unidade habitacional.
Eu tenho a possibilidade de criar vínculos com vizinhos, criar vínculos com outras partes da cidade, se eu estiver relacionada em algum lugar que eu reconheça. No momento em que a gente pensa assim, eu vou estar num lugar onde eu me sinta bem, eu passo dessa relação simples do móvel confortável, mas passo também para uma questão muito mais ampla, né? A música fala que não tem lugar melhor do mundo do que um abraço. Aqui em casa a gente tem todo o conforto, né? É o lugar da gente, imagina. Confortável. Você pode estar como já aconteceu comigo, né? Nos melhores hotéis em Nova York, no Hilton, lá na beira do Central Park. Não estar na casa da gente. Então, casa é o local mais... é o ninho mesmo, né? É onde a gente se acolhe, é onde a gente quer estar. Não há hotel mais rico, mais maravilhoso, pousadas incríveis, seja lá no Key West, na Europa, seja onde for, que me acolheram melhor do que quando eu pude estar aqui. Então, hoje, para mim, é o local mais rico que eu posso estar. Tenho tudo que eu preciso daquilo que eu preciso, que é o calor humano, que é o local que me acolhe, né? Nessa etapa da minha vida, né? Que eu acho que eu estou também já numa outra fase, né? E o Airbnb, uma amiga minha que morava aqui perto, um dia tinha um hóspede querendo se hospedar em casa dela, e ela me ligou perguntando se eu podia receber, mas eu não fazia parte, eu nem conhecia o Airbnb. São 2 anos que a gente está recebendo, agora em setembro, 2 anos, mas não dá para traçar um perfil. Mas tem estrangeiros, tem brasileiros, bastante gente do interior de São Paulo. E assim, cada história é uma história, muitas histórias maravilhosas, pessoas que ficaram muito amigas, que a gente gosta. Já adotamos umas 3 filhas, né, bem? 3 ou 4. Acho que a gente sente um pouco falta dos filhos aqui presentes, né? A gente juntos são 10 filhos, então a gente queria ter sempre filho aqui na casa e cada um tem sua vida, é normal isso, né? Então acho que também o Airbnb preenche um pouco essa coisa da... Eu não falo que eu tive síndrome de ninho vazio, eu não reconheço isso em mim. Mas tem horas que você gostaria que a casa tivesse com mais gente presente, com os netos. Temos 10 também. 10 netos e 10 filhos? 10 filhos, 10 netos. O trabalho que nós fazemos, que nós realizamos, ele não requer, a questão não é dinheiro, na verdade. Aqui é amor mesmo, nós dois, pelo menos nós dois, é amor mesmo. A gente vive 24 horas aqui dentro dessa casa, fazendo uma coisa e outra, né? Na verdade é o amor, porque eu pelo menos enxergo assim, não adiantaria eu ter aqui todo mês 50 mil reais. Não, eu não quero. Mariazinha. Isso. Troca. Cadê Graça? Aê! O morar no corpo, eu acho que tem muito essa questão de nos darmos conta de que estamos perdendo algumas competências. Então, essa perda de competências é justamente saber quais são os limites e saber avaliar quais são os limites. 3, 4, 5. Ao mesmo tempo que quer estar com as pessoas em volta de si, por outro lado, nem sempre pode viver sozinho, tá? Então, acho que esse morar no corpo está muito relacionado a isso, ao social também. Como eu me associo com outras pessoas que possam ser um suporte, né? Porque o suporte social é fundamental para qualquer ser humano, e como que isso pode amenizar os impactos da perda de competência. Esquerda, direita, esquerda, direita. Eu não posso dizer que eu sou boa, né?
mas as pessoas que me conhecem sabem como é meu comportamento. E aí, graças a Deus, eu estou bem. Aqui também nós temos tem a igreja que tem missa todos os domingos. Quando eu penso as coisas que eu fazia, como eu era, e de repente eu fiquei assim, sem fazer nada. Ao mesmo tempo eu agradeço a Deus por eu ter ficado aqui e estar com esse problema. Porque eu vejo aqui no hospital coisas muito pior do que o meu problema. Eu lembro de um conhecido meu que ele falava que a gente não pode cristalizar, né? Ele fala, não, a gente tem que estar sempre criando situações novas na vida da gente para a gente não cristalizar, porque a hora que você começa a cristalizar, você começa a envelhecer. Tem gente que fala, não, eu gosto de vocês falando aí do projeto de vocês porque os olhos de vocês brilham. Eu não estou vendo as pessoas que vêm, mas eu acho que é isso, né? Se a gente não tem motivos para o olho da gente brilhar, a vida vai ficando chata, né? Então, nós aqui de manhã um olha para a cara do outro, bom, hoje o que vai ser? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque tem muita coisa ainda para arrumar na casa, a biblioteca ainda tem muita coisa para arrumar. O direito à moradia está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos. E, claro, na nossa Constituição também está previsto esse direito. O direito à moradia não é só ter um teto sobre a cabeça, né? É ter uma moradia digna. E é importante a gente, em relação ao idoso, né, saber o que é considerado digno para ele, né? Porque o que pode ser uma moradia boa e agradável para né, para um jovem, por exemplo, pode não ser considerado uma boa moradia para um idoso. O idoso, ele não precisa necessariamente do padrãozinho sala, quarto, cozinha, banheiro, fragmentado, dividido, porque, de modo geral, na casa dele, ele precisa ter as coisas mais à mão e as pessoas passam mais do que ficam, né? Então, o tipo de relação que ele estabelece com a casa e com as pessoas é diferente. O que mais recentemente a gente começou a trabalhar na estrutura da casa é uma casa mais adaptada para ela. E isso parece algo fácil de falar e de fazer, mas não é. Porque ela não gosta de sair daqui. Então, como é que faz reforma com ela aqui? Baixamos a altura da cadeira, que ela gosta de sentar, adaptamos outros procedimentos, tipo nós fazemos a comida e nós fazemos, preparamos o leite, nós fervemos, enfim, a gente faz as coisas. E eu acho que é mais nesse sentido, de parte de infraestrutura mesmo da casa, né? Ela já não é uma... Agora nós estamos de frente de um desafio de infraestrutura agora, que são essas escadas. E esse é mais severo, porque eu coloco um elevador, mas num prédio coletivo, porque está ficando difícil. E ela sempre desceu e subiu muito. Até recentemente, 2, 3, 4 vezes. Já está ficando mais difícil, não é? Mas esse é um desafio que a gente não sabe resolver, mas Deus proverá, né, mãe? Deus proverá. Essa é a frase que ela sempre fala, Deus vai... Vamos nos preocupar demais com amanhã, né, mãe? Ô, maluco, toca o urucum, sabia da mata, pio, 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 pio. Sabia da mata, pio, 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 pio. Ô, moça bonita, lá de outras bandas, vem dançar comigo, ô, dança de Luanda. Eu fiz algumas adaptações para poder eu tocar a vida já na idade adulta. Eu estava com, eu não sei, acho que eu estava com 66 anos quando eu conheci ela. Aí chegou um dado momento que eu falei, não, vou parar, né? Vou parar, que isso é loucura. Vou me adaptar a outras coisas, de outras formas, senão eu não vou aguentar, né? Nem chegar aos 70 anos.
Eu estava me sentindo idosa, pesar, com muita dor, não sei o quê. Daí nós fomos na desconferência da Lab 60+. E daí eu comecei a ouvir a palavra longevidade, longevo. E foi muito interessante, porque foi uma explosão assim no cérebro, que eu falei, gente, eu não sou idosa, eu sou longeva. E isso fez uma diferença enorme na minha cabeça. Uma diferença enorme. A vida me deu coisas boas. Eu procurei essas coisas e consegui. Tem gente que procura e não consegue. Então, envelhecer para mim é muito bom. E estar na qualidade... Claro, que se tu estás velha, se tu estás com idade e não tens qualidade de vida, deve ser terrível. A mãe do Jorge dizia, velho pobre é a pior coisa que tem. Eu concordo com ela. Né? A pessoa que tem... que ganha pouco, não é que eu ganhe muito, mas eu ganho mais do que essas pessoas que eu estou me referindo, né? A pessoa que vive com um salário, com 2 salários, não pode achar a velhice boa, né? E se ela não tem saúde, também ela não pode, porque ela não vai poder comprar remédio, ela não vai poder se permitir um tratamento melhor. Então, nesse sentido, eu não posso dizer que envelhecer seja bom pensando nessas pessoas. Não é o meu caso. Eu posso planejar uma viagem todo ano, que eu viajo todo ano. Eu posso pensar nessa loucura que eu quero entrar agora para ir viajar. Não é que eu ganhe muito. Eu ganho o suficiente para poder fazer isso. Ao longo da vida eu me preparei para a velhice e nisso implica escolher como eu quero viver, isso faz toda a diferença. Não é à toa que algumas pessoas que moram em grandes metrópoles decidem na velhice morar em cidades mais amenas, vamos dizer assim. O paulistano vai muito para Santos, né? Muitas pessoas do sul vão para Florianópolis, porque as cidades de praia, elas podem trazer outros contextos, outras paisagens, outros climas que são mais agradáveis, que são mais adequados para uma outra dinâmica de vida. Então você anda na Orla de Santos, você não anda 30 metros sem ter um banco, sem ter um lugar para você sentar, sem ter uma sombra para você respirar e retomar o fôlego, retomar o ritmo. A questão do ritmo urbano, a ligação dos ritmos da pessoa com o ritmo da cidade é fundamental em qualquer perfil etário. No idoso é ainda mais. Então você veja que se você não prestar atenção, você é capaz de passar por Copacabana e não perceber nada, você é capaz de passar em Santos e não perceber nada. Mas então tem esse tipo de coisa. Tem o mobiliário, tem a informação. Nossas cidades, elas não oferecem segurança para nenhum cidadão. Nossa cidade não oferece mobilidade social. Uma cidade que é boa para uma criança, ou o contrário, uma cidade que é boa para o idoso, ela é boa para os outros segmentos também. Uma mãe que consegue empurrar um carrinho de bebê numa calçada, atravessar um farol com segurança, certamente essa cidade também será boa para uma pessoa idosa. O meu grande legado na Organização Mundial da Saúde foi lançar um programa que hoje está presente em 2.500 cidades no mundo, a Cidade Amiga do Idoso, que tem um protocolo, uma metodologia, tem uma forma de trabalhar, onde a palavra-chave é protagonismo, ouvir do idoso o que ele sugere, o que pode ser feito, sem ser uma guerra de gerações. Esse projeto começou semente, o piloto, em Copacabana, que foi o bairro onde eu cresci, onde minha mãe centenária hoje sempre viveu. E
E aquilo ali eu entendo. Para mim, aquilo é um laboratório. Aquela confusão toda, aquele munhunho. Tem coisas maravilhosas, tem a beleza, tem calçadão, e tem pivete, e tem degradação, e tem tiro no Pavãozinho, que é uma favela ali dentro, e na Tabajaras também, no Chapéu Mangueira, tem tudo. Mas é ali que você está envelhecendo. E as pessoas gostam de onde sempre moraram. Em qualquer país. De sorte as pessoas dizem, eu quero envelhecer onde eu sempre morei, onde eu sempre vivi. Tem capital humano ali, tem capital social. Então eu fui fazer um estudo piloto para poder ouvir dos idosos de Copacabana por que vocês gostam de morar aqui? Quais são as coisas boas, quais são as coisas ruins e o que poderia melhorar? Fizemos grupos focais. Isso foi em 2005. E as pessoas disseram, olha, é bom morar em Copacabana, é bonito, tem um calçadão, mas tem coisas que podiam melhorar. E em todos os grupos saiu a imagem de um amigo, a figura de um agente da comunidade que ajuda, que é amigo, que é o porteiro. Todo mundo mora em residências, em apartamentos, praticamente numa casa em Copacabana. E ali embaixo você tem o amigo. Ele carrega embrulho, troca a lâmpada para você não trepar num banquinho, levar um tombo, quebrar a cadeira. Ele te dá ouvido, ele te acompanha. Ele avisa seu filho... Sua mãe está um pouco confusa, a senhora me permite dizer isso porque eu estou observando. Às vezes ela chega aqui no meio da tarde e acha que está na hora do café da manhã. Me lembro, num dos grupos focais, uma senhorinha dizendo, eu rezo toda noite para o meu porteiro não morrer antes de mim, porque ele está ficando velhinho, sabe? Porque se ele morrer antes de mim, eu estou perdida. Então você vê a importância desse porteiro. Nós criamos uma associação de moradores da Vila Conviver. A associação vai ser proprietária de todos os imóveis e os moradores são proprietários da associação através de cotas. Então nós vamos ter 44 casas de 100 metros quadrados. A gente quer fazer isso no custo mais baixo possível, mas ainda é um custo alto. Quando você leva em conta que a pessoa vai pagar não só a casa dela, mas ela vai pagar a cota parte de todas as áreas comuns, né? Nós tentamos trabalhar com um custo máximo de R$400 mil para uma casa de 100 metros e R$200 mil para uma casa de 50 metros. E aí o que a gente notou com o nosso grupo, que nem todo mundo tem esse dinheiro. Eu moro hoje numa casa que é uma casa já muito grande para mim, hoje, e que a coisa mais sensata é ir para uma co-house. E o objetivo é você ficar ali para descansar, para receber amigos, conversas privadas, reuniões pequenas, né? O restante é na área comum, é ali que está a vida. É ali que eu vou viver 20 anos mais com grande qualidade de vida. Hoje já está em 12 anos que estamos juntos, já para 13. Conheci na escola de samba do Vai Vai, numa festa de Gomes Damião. Eu comecei com a ideia de fazer um trabalho cultural dentro do Vai Vai, nesse estilo aqui que a gente faz aqui. Né? E o pessoal foi saindo devagarinho, porque não era a praia deles. Todo mundo saiu, bom, fiquei sem ninguém e tal. Aí ela falou assim, estava atrás de mim, fala comigo. Eu não acreditei, não pode ser comigo que essa mulher está falando. E era eu. Era ela que queria falar comigo, conversar. Não, fala comigo, continua falando que eu estou te ouvindo. E aí surgiu a ideia, né, de trabalhar, de fazer esse trabalho junto. Quer dizer, começou pelo trabalho e terminou no outro canto. Trabalhou casando. Envelhecer é o tempo, é a idade, é o organismo que vai enfraquecendo, não é? E então isso é a velhice. Agora eu também, eu sinto não poder andar. Mas quando eu vim para aqui,
por causa do problema, eu não podia ficar nem de pé. E agora, graças a Deus, eu já posso dar uns passos assim, experiência, a vida que a gente vai levando, os problemas que surgem. Eu acho que a experiência é isso. E a gente poder, como é que diz? A gente poder viver aquele tempo e aquelas coisas que estão acontecendo na vida da gente. Eu acho que é isso. Foi bom ter o filho de volta em casa? Foi. Foi? Foi muito bom. Por quê? É companhia, né? Pra gente. E isso é ser rico, né, mãe? Isso é. Eu sempre falo que eu acho que a minha mãe é milionária. Porque faz um tempo que eu achava isso. Ela faz assim, né? Aparece 5, 6 para atender o que ela quer. Tem filhos, netos, bisnetos, amigos, a casa dela, quem cuida, companhia. Tudo que o dinheiro não compra. Eu acho que as pessoas deviam se recriar. Ter força para se recriar. Tem pessoas que têm vontade e empaca. Por quê? Mas por que agora? E eu tô me perguntando, por que não agora? Com 70 seria um exemplo pros netos, talvez, de que tudo é possível. Essa frase, só para encerrar. A minha filha escreveu 2 contos num livro, ela mora num condomínio aqui em Porto Alegre. E daí eu fui, peguei o livro e digo, a mãe quer uma dedicatória. E ela colocou, para quem me ensinou que tudo é possível. E eu acho que tudo é possível, sim. Acho que com isso a gente encerra o... Eu tô derretendo aqui. Deu? Posso descruzar? Olha aqui, ó.